É sexta-feira e que tal se programar com as dicas do Metrópolis? Começamos com a 16ª edição do Visões Urbanas, Festival Internacional de Dança em Paisagens Urbanas. Até o dia 22 deste mês, espaços culturais de São Paulo e de Campinas apresentam danças e performances de companhias brasileiras e outras vindas da Colômbia, Canadá, Portugal, Bélgica, Espanha e Japão. No site e no Instagram do festival estão todas as informações. A companhia Aquilombamento Ficha Preta apresenta a Oz no Sesc Vila Mariana. Comunicada em libras e em português, a peça mostra um casal que encara o ato de cozinhar como uma maneira de valorizar as tradições e a cumplicidade entre eles. Até o dia 26 de junho. Neste fim de semana e no próximo, acontece o Festival de Cinema de Paranapiacaba. Um encontro que celebra o cinema independente, a cultura local e a gastronomia. Destaque para o filme Doramundo, de João Batista de Andrade, com Rolando Boldrin e Antônio Fagundes no elenco. Logo após a exibição, vai rolar um passeio guiado pela vila de Paranapiacaba, passando pelos cenários onde o filme foi gravado. Programem-se no site do festival. Ai, se eu pudesse, tu estarias voltar. Olá, boa noite. E eu tenho mais uma dica, e essa é para quem viveu os anos de 1980, como eu. Mas vale também para quem já teve algum contato com essa década, nem que seja lá pela playlist dos pais. O Centro Cultural Banco do Brasil, em São Paulo, acaba de abrir a exposição chamada Fugaz. São 5 núcleos que nos transportam por um túnel do tempo. Eu estive lá e confesso, olha, foi bem emocionante. Meu mundo, você é quem faz. Se eu falo anos 80, mesmo que você não tenha vivido naquela década, o que você lembra? Bom, nos 80 foi marcado por grandes eventos políticos. Teve a Direta Já, a gente teve Chernobyl, a gente teve muitas coisas que modificaram o mundo como ele é hoje. Muita boa loucura, muito boa energia, muitos desafios. Nossa, música. Só vou te contar um segredo. Rafael, qual é a ideia da exposição Fugaz? Fugaz é uma exposição que reúne obras e artistas datados entre 78 e 93. Depois de alguma pesquisa e reflexão no grupo da curadoria, a gente concluiu que faria mais sentido fazer uma exposição que começava com o final do AI-5, em 78, e terminava com 93, que é um ano após o impeachment do Fernando Collor. A década de 80 foi maravilhosa, tinha uma liberdade no ar, era pós-ditadura, né? Então tinha uma liberdade no ar que a gente não vê mais hoje. E aí vocês dividiram em 5 núcleos temáticos. Que país é esse? Que país é esse? Começa com Que País é Esse?, que é um núcleo que vem da música do Legião Urbana, que pensa a transição da ditadura para a democracia no Brasil. As pessoas estavam abertas, ansiosas para poder romper com aqueles anos de chumbo que a gente teve em 70. Minha mãe me falou que eu preciso casar, pois eu já fiquei mocinha. Depois a gente tem um segundo núcleo que é o Beat Acelerado, que é relacionado com a banda Metrô. Coração ligado, beat acelerado. É uma reunião de obras que pensa a aceleração do tempo, entra cor exagerada, entra trabalhos, performances, ações que remetem à festa, que remetem a prazer. Tem algo assim de uma aceleração do tempo que eu acho que é muito importante. No luminoso estava escrito! Diversões eletrônicas! Depois a gente tem um terceiro núcleo que é o Diversões Eletrônicas. É um núcleo que pensa a televisão, o eletrodoméstico, o vídeo mais frontalmente, as câmeras, tudo isso mais. Ou seja, é um núcleo que tem a ver com a aceleração do beat acelerado, mas pensa uma aceleração mais tecnológica, uma entrada já numa era digital, digamos assim. Você quer pegar aquele trem? É naquele trem que eu vou também.
Aí depois desse núcleo a gente tem um outro, que é o Pássaros na Garganta. E aí já é um núcleo que pensa essa relação mais forte com a ecologia. E descer o rio Paraguai, cantando as canções que não se ouvem mais. E um contato com culturas, por exemplo, indígenas no Brasil, culturas não brancas também. E aí temos o último núcleo, que chama O Tempo Não Para. Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso. O último núcleo tem uma relação mais forte, uma certa melancolia da passagem do tempo, uma certa relação direta também com a morte e também uma relação, talvez, com o desaparecimento da própria geração 80. Então, um núcleo que ele tem alguns fantasmas, como o do HIV, como da AIDS também, artistas que lidam diretamente com a passagem do tempo e com a brevidade da vida. O tempo não para, não para, não para. Claro que não ficaram de fora elementos da cultura pop visual típicos daquela época. E nos vãos, né, a gente tem isso que a gente chamou brincando aqui de Full Guys Remix, assim, porque são reuniões de obras, diferentes núcleos, causando uma espécie de uma fricção entre as obras. Assim. Tudo em você é fugaz. Tudo você é quem lança mais. E, sobretudo, ver esses trabalhos fora desse eixo sul-sudeste, né? Muito trabalho do norte, do nordeste, tá muito legal. É mais que uma exposição de artes visuais, uma exposição sobre imagem nos anos 80. Você me abre seus braços e a gente faz país. Muito bom! E atenção, Rio de Janeiro! O artista Vic Muniz está chegando na Galeria Lourdes Brenan com uma retrospectiva da carreira dele. São mais de 200 trabalhos produzidos dos anos de 1980 até os dias de hoje. 37 séries compõem essa mostra. Vic Muniz é aquele artista que junta diferentes materiais como açúcar, chocolate, revistas, brinquedos e os mais variados resíduos para montar suas obras. A exposição Vic Muniz a olho nu abre na próxima sexta-feira, dia 13 de junho. Bom, a companhia Mungunzá de Teatro tem até a próxima semana para desocupar o terreno onde está o Teatro de Container, na Santa Efigênia, que é a região central de São Paulo. A ordem de despejo foi dada pela Prefeitura. Há 9 anos, a companhia ocupa esse espaço e já promoveu mais de 4.000 ações artísticas e sociais. O Teatro de Container surge em 2016, um grupo de artistas, de coletivos de artistas e educadores, usam seu dinheiro próprio, ocupam um terreno abandonado no centro de São Paulo e constroem um teatro da maior alta relevância para a cidade de São Paulo, reconhecido internacionalmente, nacionalmente, pela sua atuação com relação à arte, a relação à urbanidade, com relação a esses atravessamentos que a cidade nos propõe. Um cara que tinha uma barraca de livros no meio da Cracolândia. A banca dele era um espaço de leitura, venda e troca de livros. No meio de uma ação policial, o Rapa veio e levou todos os 64 livros do professor. Ao longo desses 9 anos, nós executamos mais de 4.000 atividades, sendo elas 83% gratuitas, impactando num total de 500 mil de pessoas. O Teatro de Container, ele abre suas portas todos os dias durante a pandemia para o trabalho social, entregando 500 marmitas por dia. O Teatro de Container está inserido e ele dialoga com os vizinhos, com a vizinhança que está aqui, com a população em vulnerabilidade que está aqui. Ele tem uma troca com a própria vizinhança. Então, cessar esse espaço é entregar esse terreno a mais um edifício para essa cidade e deixando essa população completamente sem área de respiro, sem área de lazer, sem área de cultura. As crianças vêm aqui brincar, as crianças não têm outro espaço para brincar, então as crianças vêm brincar, a galera vem aqui fazer reunião, a galera tem acesso ao teatro, consegue assistir espetáculo gratuito. A gente já recebeu diversas manifestações de apoio, tanto do campo político, de políticos inclusive que votam com o próprio governo, então acho que é uma pauta suprapartidária.
E recentemente recebemos também uma carta de apoio da maioria dos teatros de São Paulo, chancelando a nossa relevância e pedindo ao prefeito Ricardo Nunes que reveja essa ordem de despejo. Recentemente a prefeitura nos chamou para uma reunião e nos mostrou uma possibilidade de remoção desse equipamento para um terreno na Sé, cujo espaço não cabe nem 50% desse teatro. Então a nossa reivindicação continua e é firme na eminência de que o teatro deve permanecer onde ele está hoje e que os equipamentos de moradia social tão importantes para a nossa cidade devam ser construídos em outros terrenos ociosos que tem nessa cidade. A gente precisa de várias políticas públicas, elas precisam avançar, mas que as políticas públicas comecem a partir do que nós já temos hoje, em benefício da sociedade, sem que isso seja tão violento e sem que a gente precisa a todo momento ficar destruindo e construindo, destruindo e construindo. O teatro de container aqui trouxe vida para essa área. Bem, em nota, a Prefeitura de São Paulo reafirma que vem promovendo, desde o ano passado, reuniões com representantes do Teatro de Container, Companhia Mungunzá. Na terça-feira desta semana foi realizado o 4º encontro deste ano, que tratou de alternativas para encontrar um local para a instalação do equipamento cultural. O encontro aconteceu na Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa. Bom, a gente vai continuar acompanhando os desdobramentos dessa ordem de despejo. E na próxima terça-feira, dia 10 de junho, a TV Cultura sobe ao palco do Teatro Sérgio Cardoso para receber 2 prêmios da Associação Paulista de Críticos de Arte, a PCA. O programa Estúdio 77, produzido e apresentado por Alexandre Ingrevalo, da Rádio Cultura Brasil, recebe o prêmio na categoria Produção em Rádio. E a turma do Quintal da Cultura, como melhor musical infantil com o espetáculo A Incrível Viagem do Quintal. O musical está em cartaz no Teatro do SESI e já foi visto por quase 30 mil espectadores. A peça explora as riquezas da cultura brasileira numa viagem cheia de descobertas. Então, parabéns para a turma do Quintal. E quem está de volta a São Paulo é a companhia de dança Débora Coker, com um espetáculo que fez muito sucesso no ano passado. Sagração é uma livre adaptação de A Sagração da Primavera, do compositor russo Igor Stravinsky. É uma mistura de ritmos brasileiros com a música clássica. A criação é da diretora, também coreógrafa, não é? A Débora Coker, que se inspirou na existência da vida. A gente tem, então, algumas imagens do espetáculo que acontece neste final de semana e também no próximo. E na segunda-feira nós estamos de volta às 7h45 da noite. Beijo para vocês, até lá. Informação, entretenimento e cultura, você está no lugar certo, Metrópolis Programa. Segue a gente para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Eu estou te esperando.